Olá, amigos! Hoje abordaremos um assunto muito especial, que é o projeto e a fabricação de um Cantitrevol. A demanda por esse tipo de estrutura atende peculiaridades de obras especiais, seja por condições marítimas específicas ou por questões ambientais, como abordamos no episódio número 10 da nossa websérie. Se você ainda não assistiu, é só clicar no link que aparecerá aqui e conferir. O objetivo do Cantitrevol é executar as fundações e outras estruturas da obra de forma suspensa, que é ideal para atravessar trechos de arrebentação de ondas em obras portuárias. O sistema consiste basicamente em uma plataforma móvel, fabricado em aço, capaz de comportar um guindaste e equipamentos auxiliares, formando um conjunto que se move sobre as estacas já concluídas. Com toda essa estrutura metálica, o projeto de um Cantitrevol deve estar de acordo com as especificações dos materiais e atender às recomendações das normas referentes às ações e também às de segurança. O projeto exige também um amplo planejamento e conhecimento do arranjo das estacas, da metodologia executiva, das características dos equipamentos necessários, das limitações do transporte, das condições locais e dos prazos necessários para a execução. A estrutura é composta basicamente por 5 itens principais, que são carro de trabalho, viga-trilho, treliças, capacetes e guias de cravação. O carro de transporte é a parte da estrutura que abriga o guindaste, sendo projetado em módulos para viabilizar o transporte do local de fabricação até a obra. No dimensionamento, são analisadas as operações mais críticas previstas sobre ele, como o içamento de estacas, seja ela pré-moldada de concreto ou tubular metálica, e o deslocamento do martelo de cravação sobre toda essa estrutura. Já as treliças são as estruturas que suportam as guias de cravação a partir do carro de trabalho. Dependendo do arranjo das estacas, podemos ter treliças na frente e nas laterais da estrutura. No caso da obra de ampliação da retroárea do terminal de contêineres do Porto de Paranaguá, o projeto contou com 3 guias na frente do Cantitrevol e 2 em cada uma das laterais, totalizando então 7 estacas executadas por avanço. Nessa obra, utilizamos 2 unidades de Cantitrevol, sendo que na fabricação de cada uma foram utilizadas 247 toneladas de aço A36. O carro de trabalho foi construído em 5 módulos e foram montados na obra por ligações aparafusadas. Já as ligações entre o carro de trabalho e as treliças foram projetadas em pinos para possibilitar diferentes configurações de avanço, flexibilizando com isso as possibilidades de operação. É claro que para projetar, fabricar, transportar e montar uma estrutura como essa, tão complexa, contamos com parceiros fundamentais, como os engenheiros Augusto Freire e Gustavo Rey, da Beton Stahl Engenharia. Olá, Augusto! Olá, Gustavo! É um prazer contar com a participação de vocês na nossa websérie. Entendemos que vocês têm muito a contribuir sobre esse tema, já que são especialistas no assunto. Sejam então muito bem-vindos. Meu caro Augusto, o Cantitrevol é utilizado em obras de grande porte e grande complexidade, que
que exigem um grau de detalhamento muito maior do projeto. Nesse sentido, e de um modo geral, quais são os principais pontos de estudos e atenção na concepção de um projeto de um Cantitreva? Olá, Wilson. Agradeço aí o espaço para falar nesse vídeo aí da Destaca e obrigado pela parceria que desenvolvemos há bastante tempo. Bom, respondendo a sua pergunta, o que é importante, o que eu considero mais importante na concepção de um projeto de um Cantitreva? Eu diria que o mais importante é a perfeita harmonia entre projeto e construção. Isso se dá na medida em que você junta os esforços e detalha no pormenor o processo construtivo. Quando o construtor e o projetista juntos sentam e iniciam a concepção de um equipamento desse, com todas as descrições de espaços, de cada etapa, de cada step da metodologia executiva, de cada avanço do carro, de cada recuo do carro, de cada operação de gravação, eventual perfuração, de retirada de máquina, colocação de máquina no carro, todo esse espaço, toda essa operação construtiva no pormenor tem que ser contemplada no projeto Cantitreva. Quando a gente consegue isso, permitindo, por exemplo, o acesso à região, o correto acesso, o seguro acesso do trabalhador ou dos trabalhadores que vão fazer o arrasamento da estaca, ou a troca de um equipamento de perfuração por um de cravação, o avanço do carro de maneira suave, o retorno do carro, a abertura das vias, todas essas concepções têm que ser pensadas no tempo e no detalhe executivo, incluindo a segurança e o conforto do operador e todos que trabalham no equipamento como esse. Eu diria de uma maneira geral que é um projeto que tem muita chance de sucesso se os aspectos técnicos de projeto se coadunam, trabalham juntos com os aspectos técnicos da construção. Então eu diria que é um projeto bem sucedido na medida em que o projetista e o construtor conseguem ter o mesmo nível de entendimento do que é o projeto Cantitreva. Aí sim, ele é um sucesso. Obrigado pelo espaço. Gustavo, conta um pouco para nós sobre os maiores desafios que vocês encontraram na elaboração desse projeto específico do TCP. Será que foi o prazo, a própria concepção da estrutura, a fabricação e como tudo isso foi superado até a conclusão da obra? Venho aqui atender o convite da Destaca para falar sobre a concepção de um Cantitreva. Desde já agradeço a oportunidade de poder contribuir com o que já foi posto até aqui. Bom, como projetista, temos grandes desafios na concepção de um equipamento do tipo Cantitreva, que tem que contemplar o projeto executivo com suas particularidades, as condições ambientais, topográficas, geotécnicas e o prazo necessário para a execução do serviço. O equipamento tem que ter capacidade para a execução dos serviços de cravação de estacas, perfuração, movimentação de estacas, movimentação de equipamento e movimentação dos elementos pré-moldados. Para atendimento das demandas operacionais é muito importante a interação entre o projetista, construtor e equipe de operação do equipamento, de forma a atender a fabricação, logística de fornecimento do Cantitreva na obra e montagem do Cantitreva e operação dos serviços. Tudo isso para a definição das áreas de trabalho, área de estoque de equipamentos necessários para a operação e planejamento de fornecimento dos insumos para as frentes de trabalho, tudo dentro de um sequenciamento de execução de serviços. No caso particular do Cantitreva TCP, que foi projetado pela empresa Betonstone Engenharia, foi concebido um equipamento para atendimento do projeto em questão, mas que pudesse também ser facilmente adaptado para outro empreendimento. Então o equipamento foi projetado com ligações aparafusadas entre as vigas principais do carro de cravação e as ligações pinadas das treliças laterais e frontais com carro de cravação, possibilitando ser desmontadas e montadas facilmente, com baixo custo de reforço para os novos vãos e com variadas configurações de posicionamento das treliças de cravação. Outro ponto muito importante a ser abordado na concepção de um Cantitreva é a garantia da segurança operacional,
que é a verificação estrutural, verificação de estabilidade do carro de escavação e verificação da capacidade de carga das estacas durante as movimentações, que deverá contemplar todas as possíveis movimentações do equipamento, movimentação de estacas e deslocamento do carro de escavação, levando em consideração todas as solicitações ambientais, características do local da obra, como ondas, correnteza, vento e aspectos geotécnicos. Existem outros pontos a serem abordados na concepção estrutural e segurança de Cantitreve, mas acredito que esses são os principais. Mais uma vez agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Concluímos dessa forma este vídeo e esperamos que vocês tenham gostado de conhecer melhor a construção dessa importante ferramenta usada nas obras especiais da engenharia. Continuem nos acompanhando nos nossos futuros vídeos. Um abraço e até lá!